Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 12, Recebendo um Reino Inabalável. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estou eu com os meus irmãos na tua presença, te adorando, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. Suplico em nome de Jesus que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Ao abrirmos a tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento e iluminação do céu. Responde às orações do teu povo. Tem misericórdia de nós, ó Deus, Pai das misericórdias. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Recebendo um reino inabalável. Que reino inabalável é esse, meu querido irmão, minha querida irmã? É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquela pedra de Daniel capítulo 2, lá o sonho de Nabucodonosor, a pedra que vai destruir todos os reinos da terra e estabelecerá o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que não será jamais destruído. É este reino inabalável, a nossa bendita esperança. Queridos, o verso áureo diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Hebreus capítulo 12 e o verso 28. Hebreus capítulo 12, 18 até o verso 29. A passagem desta semana é o ápice da epístola e resume sua preocupação principal, repetindo a ideia com a qual começou. Deus nos falou na pessoa do seu Filho, Jesus, e devemos dar muita atenção. A descrição de Jesus em Hebreus 12, 22 a 24 resume as afirmações da carta. Jesus é o mediador da nova aliança e seu sangue provê salvação para os crentes. Seu ministério sacerdotal e real em nosso favor é um motivo de celebração para as hostes celestiais. E finalmente, Hebreus 12, 25 a 29 contém a última e culminante exortação. O juízo de Deus se aproxima e trará destruição para os seus inimigos, mas trará também vindicação e um reino para o seu povo. O final reafirma a importância das conquistas de Jesus na cruz e direciona os crentes à consumação da vitória de Cristo. Paulo usou Daniel capítulo 7 para lembrar aos leitores que Jesus recebeu um reino de Deus e ele foi constituído juiz. Queridos, ali em Daniel capítulo 7, versos 9 a 14, o Pai aparece como juiz e então Jesus Cristo é introduzido diante do Pai. E Jesus Cristo foi constituído o juiz deste juízo celestial, porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder para julgar. Jesus, portanto, não é somente advogado meu e seu, ele também é o juiz de todos. É ele quem conduz o juízo celestial, é ele quem nos defende. É ele que conserva o teu nome e o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Na parte de domingo, vocês chegaram ao Monte Sião. Este termo, vocês chegaram ao Monte Sião, vem lá de Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia. Em Hebreus capítulo 12, vamos ver então os versos 22 a 24. Aqui nós lemos: mas chegastes ao monte de Sião. Que monte Sião? Monte Sião é a Nova Jerusalém. Entenda o Monte Sião como sendo a Nova Jerusalém, onde está o santuário celestial, onde está o trono de Deus. Queridos, entenda então, verso 22, mas chegastes ao monte de Sião. Chegastes a Deus, a Nova Jerusalém. Por isso diz em seguida, e a cidade do Deus vivo. Está claro que o Monte Sião é uma referência à Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo,
à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, menciona aqui. E agora o verso 23, a universal assembleia, esta reunião universal, porque inclui os habitantes salvos da terra, mas também inclui todos os seres que foram criados por Deus e que vivem em mundos onde o pecado não entrou. Por isso é uma universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão. Jesus Cristo, o mediador de uma nova aliança. Hebreus afirma que chegamos ao Monte Sião e participamos de uma grande festa. Vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva. Chegamos pela fé na pessoa do nosso representante Jesus. Nessa celebração encontramos uma multidão inumerável de anjos, o próprio Deus, Pai, e Jesus, que é o centro da celebração. Viemos como parte da igreja dos primogênitos arrolados, tendo seus nomes inscritos nos céus. Nossos nomes estão ali registrados nos livros do céu. Somos os primogênitos porque compartilhamos a herança do primogênito por excelência, que é Jesus, em Hebreus capítulo 1 e o verso 6. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 1 e o verso 6. Aqui nós lemos: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Jesus Cristo é o primogênito por excelência, é o digno, é o excelente, é aquele que alcançou posição de iminência na família humana. Por isso, nós somos os primogênitos porque compartilhamos a fé no sangue de Jesus Cristo e temos como herança do primogênito por excelência, Jesus Cristo. Portanto, queridos, não somos hóspedes, mas somos cidadãos do céu. Também somos descritos como espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus 12, 23. Essa expressão é uma figura de linguagem em que uma dimensão da nossa natureza humana representa o todo. É análoga à expressão Pai espiritual em Hebreus 12, 9, que se refere a Deus como Pai de todos nós. A reunião festiva celebra a inauguração do governo de Jesus, de seu sacerdócio lá no santuário do céu, da nova aliança. Em Hebreus, é no Monte Sião que esses eventos acontecem. Em outras palavras, é na Nova Jerusalém, é no santuário celestial. 3 dos salmos citados em Hebreus capítulo 1, versos 5 a 14, descrevem a entronização do Filho e o Monte Sião como lugar em que isso ocorre. Ali também, no Monte Sião, na Nova Jerusalém, é o lugar em que o Filho foi nomeado sacerdote para sempre. Hebreus capítulo 5, verso 6, é uma citação de Salmo 110, verso 4. De acordo com Salmo 110, ali no verso 2 diz que foi no Monte Sião. Finalmente, Hebreus argumenta que a inauguração do sacerdócio de Jesus marca a inauguração da nova aliança, fundamentada no santuário celestial, fundamentada no sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Portanto, queridos, o Monte Sião também é o lugar em que a nova aliança foi ratificada. O Monte Sião é a Nova Jerusalém, onde está o santuário celestial, e é para lá que nós vamos pela fé, pelos olhos da fé, nos dirigimos ao Monte Sião, Assembleia dos Santos, a Jerusalém celestial, onde Jesus Cristo foi entronizado primeiramente como nosso sacerdote e depois foi constituído juiz para oficiar o juízo celestial. Aleluia! Na parte de segunda-feira, chegando a Deus, o juiz de todos. Queridos, a Bíblia apresenta em Daniel capítulo 7, abra sua Bíblia, em Daniel capítulo 7, versos 9 em diante,
Aqui nós lemos Daniel capítulo 7 e os versos 9 em diante. Apresenta o Pai, o Deus Pai, o ancião de dias, como juiz. Capítulo 7, verso 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. E o seu vestido era branco como a neve e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O ancião de dias, Deus o Pai, assentado como juiz. Agora no verso 13 é introduzido diante do Pai o Filho. Capítulo 7 de Daniel, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, Jesus Cristo. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino. Queridos, aqui mostra o Filho vindo ao Pai para ser constituído o juiz de toda a humanidade. Embora sendo o Pai o juiz de todos, ele não julga ninguém, mas constituiu o Filho como juiz. É o Filho que oficia o juízo celestial lá no Monte Sião, na Nova Jerusalém. Abra sua Bíblia aqui em João capítulo 5. O Evangelho de João capítulo 5, vamos ver o verso 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Está claro, queridos? Embora o ancião de dias seja o Pai, assentado sobre o trono, ele não julga ninguém, mas ele deu ao Filho, constituiu ao Filho o juiz do juízo celestial. E aqui diz o verso 27, capítulo 5 de João, verso 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Essa mesma cena do Pai assentado como juiz, mas não exercendo o juízo, mas dando o juízo a Jesus, esta mesma cena aparece aqui em Apocalipse capítulo 5. Abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 5, você vai encontrar esta mesma cena. Aqui nós lemos, verso 1 do capítulo 5 de Apocalipse. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, ou seja, o Deus Pai, o ancião de dias, como está lá em Daniel capítulo 7, verso 9. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Portanto, o Pai, o ancião de dias, o juiz, ele estava com um livro na mão, mas ele não podia abrir, porque ele faz parte do juízo. Ele foi o primeiro ser acusado por Satanás no céu. E este juízo celestial, ele foi montado para defender o Pai diante das acusações de Satanás. Mas Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu e foi constituído sacerdote no santuário celestial e foi constituído também juiz do juízo celestial para defender o Pai. Por isso, queridos, ele recebe o livro das mãos do Pai. É ele, Jesus Cristo, quem abre o livro. Aqui no capítulo 5, o verso 4, João diz: eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu e ressuscitou e subiu ao céu. Ele foi constituído juiz. Ele tem autoridade de abrir o livro selado com 7 selos e processar o juízo celestial em 7 fases. 7 fases do juízo celestial, queridos, vindicando o caráter de Deus, usando a vida perfeita dele, Jesus Cristo, em defesa do Pai e da lei do Pai. Mas ele usa também a sua vida, a vida de um Jó, a vida de um Daniel, a vida de um João Batista, a sua vida e a minha vida,
nós que amamos a Jesus Cristo e guardamos os seus mandamentos, nós somos usados por Jesus Cristo no juízo celestial para vindicar a justiça do Pai e exaltar a lei do Pai, destruindo as acusações de Satanás. Queridos, Jesus Cristo é o juiz constituído por Deus para oficiar o juízo celestial. E isto começou lá no dia 22 de outubro de 1844. Começou o grande juízo celestial, onde Jesus Cristo recebeu o livro das mãos do Pai no Santíssimo do Santuário Celestial e iniciou o processamento deste juízo em 7 fases, exatamente como explicam os 7 selos de Apocalipse, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Portanto, queridos, louvado seja Deus pelo juiz constituído. Ele é o nosso Salvador também, ele também é o nosso advogado. Bendito seja Deus por nos dar um Salvador, um mediador e um juiz que entende as nossas fraquezas, fragilidades, porque ele é um de nós, Jesus Cristo, nosso Salvador e irmão mais velho. Aleluia! Na parte de terça-feira, Deus fará tremer os céus e a terra. Deus fará tremer os céus e a terra. Depois de descrever a reunião festiva no céu, Paulo advertiu os leitores que prestassem atenção à voz de Deus, pois ele fará tremer mais uma vez não só a terra, mas também o céu. Hebreus capítulo 12 e o verso 26. Hebreus capítulo 12, abra sua Bíblia e vamos ler o capítulo 12 e o verso 26. Aqui nós lemos: a voz do qual, falando a voz de Deus, o qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Queridos, em Ageu capítulo 2, versos 6 a 9, abra sua Bíblia, em Ageu capítulo 2 e os versos 6 a 9. Aqui nós lemos em Ageu capítulo 2, versos 6 a 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Jesus Cristo é o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, mais uma vez Deus fará tremer os céus e a terra. Esta é uma referência ao dia da segunda vinda de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, fazer a terra tremer era uma figura comum para representar a presença de Deus, que aparece para libertar o seu povo. Quando Débora e Baraque lutaram contra Sísera, Deus lutou desde o céu por eles. Isso é descrito como um poderoso terremoto, um abalo na terra e nas montanhas por causa da presença divina. Isto está lá em Juízes, capítulo 5, versos 4 e 5. Encontramos essa mesma imagem em todo o Antigo Testamento, quando Deus aparecia para libertar os oprimidos. Assim, um tremor se tornou um sinal do juízo de Deus, quando ele afirma sua autoridade sobre os povos da terra. Os profetas previram que isso aconteceria no dia do Senhor, ou seja, na segunda vinda de Jesus. O grande dia do Senhor é o 7º milênio, o sábado milenial, que começa com a segunda vinda de Jesus Cristo. Ali, Deus fará mais uma vez os céus e a terra tremerem. Abra sua Bíblia em Isaías 13, 13. Isaías capítulo 13 e o verso 13. Aqui nós lemos: pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Que dia é esse? A segunda vinda de Jesus. Ele fará céus e terra se moverem dos seus lugares no dia da sua ardente ira. Ele virá para arrebatar a sua igreja, mas ele também virá para destruir a terra e destruir os ímpios, queridos. Para os hebreus, esse abalo
se refere à destruição dos inimigos de Deus. O Senhor disse: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Hebreus 1:13. Assim Jesus derrotou o inimigo número 1, que é Satanás, e foi entronizado no céu, primeiramente como sacerdote nosso. Mas os inimigos ainda não foram destruídos, os ímpios. Queridos, Deus irá destruí-los no futuro, quando sacudir a terra e o céu. Esse abalo significa a destruição dos poderes terrestres que perseguem o povo de Deus e, mais importante, será a destruição dos poderes celestiais, dos demônios, Satanás e os seus anjos maus, que estão por trás dos poderes terrestres e os controlam. Deus, na segunda vinda de Jesus Cristo, abalará céus e terra e destruirá os inimigos de Jesus Cristo, Satanás, os anjos maus e todos os ímpios. E, queridos, ele arrebatará a igreja para o céu. Vamos viver e reinar com Jesus Cristo 1000 anos. E ali, durante esses 1000 anos, nós vamos nos assentar em tronos e vamos participar do juízo dos ímpios. Que juízo dos ímpios? Eles já estão condenados. Mas durante os 1000 anos, nome por nome de todos os ímpios será analisado, será estudado, para ver todas as chances e oportunidades que Deus deu para este ímpio, para aquele outro ímpio, para que se salvassem. Mas eles desprezaram as oportunidades de misericórdia de Deus. E nome por nome de todos os ímpios será estudado durante os 1000 anos. Por isso, nós vamos estar assentados em tronos, participando com Jesus Cristo durante os 1000 anos no julgamento e na sentença que será dada a cada um dos ímpios. É isso exatamente que Deus está falando aqui em Apocalipse capítulo 20. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 20, nós vamos ver no verso 4. Aqui nós lemos: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar os filhos de Deus, os santos do Altíssimo, salvos no céu durante os 1000 anos. João viu em visão eles assentados sobre tronos, com poder de julgar, nome por nome, de todos os ímpios, de todos os perdidos, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram. Todos os salvos, os mártires, aqueles que deram suas vidas por Jesus Cristo. João os viu em visão, durante os 1000 anos, assentados sobre tronos. E ele termina o verso 4 dizendo: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aleluia! Que privilégio Deus nos dá de nos assentarmos em tronos juntamente com Jesus Cristo durante os 1000 anos. Aleluia! Na parte de quarta-feira, um reino inabalável. Que reino é este? Quando Jesus Cristo veio à terra, viveu entre nós e morreu na cruz, ele implantou o reino da graça. Foi ali que o reino da graça foi realmente consolidado. Mas, queridos, existe um outro reino chamado reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda não foi implantado. É o reino prometido em Daniel capítulo 2. Abra sua Bíblia. Em Daniel capítulo 2, vamos ver então os versos 44 e 45. Daniel capítulo 2 e os versos 44 e 45. Aqui nós lemos: mas nos dias destes reis, falando dos 10 dedos da estátua, lembre-se, querido irmão, que quando Jesus Cristo voltar, existirão 10 reinos mundiais. A pedra que desce do céu vai destruir os 10 reinos mundiais, as 10 supernações. Nós precisamos entender Daniel capítulo 2, verso 44, juntamente com Apocalipse capítulo 17, verso 12, onde fala dos 10 reis que ainda não receberam o reino, porque estes 10 reinos estão sendo formados. São 10 reinos modernos, 10 supernações. Daniel capítulo 2, 44, sendo
complementado por Apocalipse 17, verso 12, queridos. Estas 10 supernações que estão sendo formadas agora, elas serão destruídas, porque são 10 reinos, 10 supernações mundiais. Serão destruídas pela pedra, que é Jesus Cristo, que desce do céu com poder e glória. Por isso que Jesus Cristo, ele implanta o reino da glória na sua segunda vinda. É a pedra que destruiu a estátua e que se tornou um grande monte, encheu toda a terra. Lemos então Daniel 2,44. Mas nos dias destes reis, os 10 reinos mundiais do tempo do fim, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este é o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Verso 45. Da maneira como vistes que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Queridos, este é o reino inabalável, o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia afirma que Deus criará novos céus e uma nova terra. Isto está claro aqui em Isaías capítulo 65 e o verso 17. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 65 e o verso 17. Aqui nós lemos, Isaías 65, 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Durante os 1000 anos nós nos lembraremos das coisas passadas, porque estaremos estudando o porquê, quais as razões por que tantos ímpios se perderam. Cada pessoa tem uma lista de 10, 15, 20, 50 nomes que desejará saber por que estas pessoas não estão no céu. E então vamos analisar durante os 1000 anos nome por nome. Então nós teremos lembranças das coisas passadas ainda durante os 1000 anos. Mas aqui está falando quando Deus implantar a nova terra. A nova terra será criada, recriada no final dos 1000 anos. Quando todos os ímpios forem queimados no lago de fogo e enxofre, quando Satanás também será queimado e se tornará cinzas. Deus então, depois da destruição, no final dos 1000 anos, ele recria um novo céu e uma nova terra. E então não haverá mais lembrança das coisas passadas. Então Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Por isso esse texto de que Deus enxugará dos olhos toda lágrima está em Apocalipse 21. Lá em Apocalipse 21, verso 4. Por quê? É quando a nova Jerusalém descer do céu, no final dos 1000 anos, e todos os ímpios forem destruídos, queimados, então Deus enxugará dos olhos toda lágrima, porque ali ainda vamos derramar lágrimas, quando nós presenciarmos pessoas que nós conhecemos e que desejaríamos que elas estivessem dentro da Nova Jerusalém, mas elas estarão lá no lago de fogo e enxofre. Nós vamos chorar por elas, mas serão as últimas lágrimas, porque Deus enxugará nossas lágrimas, criará um novo céu, uma nova terra, cuja capital é a Nova Jerusalém, e então não haverá mais lembrança das coisas passadas. Isaías 65, 17. Porque eis que eu crio céus novos e terra nova, e não haverá lembrança das coisas passadas. E agora lemos também Apocalipse capítulo 21, os versos 1 até o verso 4. Aqui nós lemos: e vi um novo céu e uma nova terra. Estão percebendo como a Bíblia se complementa? Lá em Isaías 65, 17 e agora Apocalipse 21, verso 1 em diante, estão falando das mesmas cenas. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus. A nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus, é o santuário celestial, onde está o trono do Deus
Queridos, a Nova Jerusalém é o santuário celestial onde Deus habita e onde nós vamos adorar a Deus de sábado em sábado, eternamente de sábado em sábado. Vamos adorar a Deus na Nova Jerusalém, porque é ali que está o trono de Deus. Aqui em Apocalipse 21, verso 3 diz: eis aqui o tabernáculo de Deus. Lá no deserto, o tabernáculo era pequeno, era montável, era feito de cortinas, coberto de peles de animais. E queridos, ali estava o lugar santo e o santíssimo. Era um ambiente pequeno. Depois este tabernáculo foi substituído pelo templo de Salomão, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Depois este templo foi destruído, depois foi reconstruído, chamado de templo de Zorobabel. Depois Herodes fez uma grande reforma neste templo de Zorobabel e passou a ser conhecido como o templo de Herodes, que foi o templo que existia na terra, ali em Jerusalém, quando Jesus Cristo viveu aqui na terra. Foi este templo que foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. Mas, queridos, aqui está falando do santuário celestial, que é o templo celestial, é onde está o trono de Deus, é a casa de Deus. Este templo, esta casa de Deus não será jamais destruída. Está no céu, mas vai descer para a terra e será a capital da nova terra. Por isso diz aqui em Apocalipse 21, verso 3: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, entenda como sendo a casa de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Somente quando isto se cumprir, no final dos 1000 anos, é que Deus limpará, verso 4, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais morte, porque os ímpios morreram, Satanás também foi destruído, todos se tornaram cinzas. Não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais clamor nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e são fiéis. Este reino inabalável do nosso Senhor Jesus Cristo, que será implantado, meu querido irmão. E você faz parte deste reino inabalável de Jesus Cristo. Glória a Deus por toda esta bênção. Na parte de quinta-feira, sejamos gratos. Queridos, a nossa tendência humana é ser ingrato, é esquecer de agradecer. A prova disso está aqui em Lucas capítulo 17. Aqui em Lucas capítulo 17 mostra Jesus Cristo curando 10 leprosos. Capítulo 17 de Lucas e o verso 11 em diante. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Todos os 10 ficaram limpos. Todos os 10 foram curados. Todos os 10 deveriam voltar para agradecer, mas não voltaram para agradecer. Por isso, queridos, a lição desta quinta-feira está dizendo: sejamos gratos. Por quê? Porque naturalmente o ser humano não é grato. A gratidão é um dom que Deus coloca no coração daqueles que são salvos em Jesus Cristo. Estes são gratos. Mas o homem natural, carnal, não é grato. Verso 15, Lucas capítulo 17, verso 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os 10 foram curados, mas os 9 foram somente curados. Somente este que voltou para agradecer não foi só curado,
ele também foi salvo. Queridos, Jesus Cristo não quer só curar você. Jesus Cristo quer também salvar. Jesus Cristo quer dar para você um coração grato. Porque Deus tem duas moradas. Uma no céu e outra no coração agradecido. Por isso devemos agradecer. Ações de graças por toda a bênção que Deus nos dá. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 18. Aqui nós lemos: em tudo dai graças. Mesmo naquilo que você não entende que está acontecendo na sua vida, em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aprendemos a agradecer as coisas boas e até mesmo as coisas que nos fazem sofrer. Porque Deus está nos burilando, está nos aperfeiçoando, mesmo através dos sofrimentos. Por isso em tudo dai graças. Efésios capítulo 5 e o verso 20 também. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 5 e o verso 20. Dando sempre graças por tudo. Mais uma vez Paulo dizendo, em tudo devemos dar graças. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, aqui em Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Vamos ler Hebreus capítulo 12 e o verso 28. Este é o conselho que Paulo está nos dando também aqui em Hebreus capítulo 12, verso 28. Aqui nós lemos: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nós que vivemos no reino da graça, nós também vamos viver no reino da glória, que não será abalado. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade. E agora também Hebreus capítulo 13, verso 15 e 16. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, sacrifício de gratidão. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. No santuário da terra existiam sacrifícios pelos pecados, mas no santuário da terra existiam também ofertas de manjares, ofertas de gratidão. Queridos, nós devemos oferecer a Deus ofertas de gratidão, sacrifícios de louvor, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E o verso 16 diz: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Queridos, Deus se agrada desta vida cheia de gratidão, cheia de amor e de bondade. Por isso aqui em Hebreus capítulo 13, verso 1 em diante, explica que tipo de vida agrada a Deus. Capítulo 13 de Hebreus, verso 1 em diante: permaneça o amor fraternal, que nos amemos uns aos outros. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Ló, sem saber, hospedou anjos. Abraão, sem saber, hospedou anjos. E o próprio Jesus esteve ali com Abraão. E agora o verso 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Agora o verso 4 é um apelo para a pureza mental. Verso 4 é um apelo para a pureza física. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O casal, marido e mulher, que podem se relacionar sexualmente, sendo abençoados por Deus num leito sem mácula, sem pornografia, sem fornicação, mas é a sexualidade abençoada por Deus. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição, aos que se dão à pornografia, à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará, porque o padrão de Deus é de pureza mental e física.
antes do casamento e também no casamento. Em nosso relacionamento entre marido e mulher, nós devemos buscar a santidade, a bênção de Deus. E o verso 5, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Confia em Deus, que não te abandona, não te deixa desamparado. E assim o verso 6, e assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o verso 14, porque não temos aqui uma cidade permanente. Não importa o país que você mora, você não tem uma cidade permanente, porque a nossa cidade é a Nova Jerusalém, a nossa pátria é a pátria celestial. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, a Nova Jerusalém. Queridos, esta bendita esperança, nós vivemos aqui nesta terra, mas a nossa mente está fixada no céu, na cidadania celestial, na Nova Jerusalém, na casa do nosso Pai. É para lá que nós vamos. Quando formos arrebatados da terra para o céu, nós vamos passar 1000 anos ali com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso querido Pai, durante 1000 anos ali na Nova Jerusalém. E depois, esta Nova Jerusalém vai descer do céu no final dos 1000 anos. E a terra será queimada e será recriada. E aqui habitaremos eternamente com o nosso querido Jesus e com o nosso querido Pai, desfrutando a vida eterna. Que bênção é esta que Deus está preparando para aqueles que o amam. Queridos, anime-se com esta mensagem maravilhosa de conforto, de ânimo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz, aquela paz que só Jesus Cristo tem para dar. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.